Diz a palavra de Deus, a nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, damos graças, Senhor, por esse privilégio de podermos estarmos reunidos mais uma vez, numa noite de sexta-feira, para meditarmos na Tua santa e bendita palavra, orando, Senhor, no Espírito, rogando de todo o coração que o Senhor nos ilumine o entendimento, nos capacitando pelo poder do Teu Santo Espírito a termos uma vida dentro do Teu santo propósito, vivendo em obediência, no santo temor e tremor do Senhor, nos alegrando na Tua presença, glorificando o Teu santo nome neste mundo, como é devido a cada um de nós que fomos resgatados das trevas para a Sua gloriosa luz. Assim, ó Deus, eu sou grato pela vida dos irmãos presentes aqui conosco nesta noite, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, de suas casas, tenham suas vidas transformadas, iluminadas pelo poder da Sua palavra, e que nós possamos nos alegrarmos em todos os dias que o Senhor nos conceder, que é presente, que é graça, para o louvor da Sua glória. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim, ó Deus, eu agradeço por esta rica bênção, em nome de Jesus Cristo, amém. Então, irmãos, nós, sexta-feira retrasada, sexta-feira passada eu não pude estar com os irmãos, que a gente ia ter uma reunião no sábado pela manhã da nossa UPH, e eu não poderia faltar, tinha que estar lá com os irmãos, por isso nós não tivemos o nosso estudo na sexta-feira passada, mas pela graça de Deus aqui estamos hoje e vamos dar continuidade então, só fazendo uma breve recapitulação do que nós tínhamos visto no último estudo. A gente tivemos aqui uma visão panorâmica com relação ao capítulo 11, que trata daquela questão de Israel e igreja, como é que fica essa questão, E a gente sabe que Paulo está escrevendo para uma igreja mista, mista no sentido de formada por judeus e por gentios, que é todo aquele que não é judeu, E todo novo convertido, principalmente o gentil, ele nunca teve... Você imagina um povo que nunca ouviu falar de Israel, nunca ouviu falar de profeta, nunca ouviu falar do Deus único e verdadeiro. Ele vivia numa cultura politeísta, de vários deuses, várias divindades, fazendo sacrifícios a esses deuses. Então ele tinha uma vida totalmente alheia à vontade do Deus único e verdadeiro, que é revelado nas Sagradas Escrituras e que se revelou ao povo de Israel. E ao mesmo tempo também é um choque para o próprio povo de Israel, esse povo que recebeu a lei, os profetas, como o apóstolo Paulo vai bem dizer, mas que não entendeu, não compreendeu qual o real propósito disso, Uma vez que o Senhor, ele se revela a Israel e a salvação vem dos judeus, porque o Messias, ele viria da descendência vem da linhagem de Jessé, mas a qual foi prometida há muito tempo antes, lá nas Escrituras, a descendência da mulher, que haveria de vir esmagar a cabeça da serpente, e o Senhor escolheu o povo de Israel, para que desse povo viesse o Messias, o Salvador do mundo. Então, ambos alcançados por essa graça, agora pelo poder do Evangelho, eles têm que entender, é necessário que eles compreendam, de que o Senhor escolheu um povo para se revelar ao mundo por meio desse povo, aonde desse mesmo povo vem o Messias, mas que tanto um quanto o outro são carentes da graça de Deus, e tanto um quanto o outro são pecadores, nascidos debaixo da ira de Deus, da condenação do pecado, e que ambos necessitavam arrepender-se de seus pecados e crerem naquele que foi prometido por Deus nas Escrituras, pelos profetas, ao qual é a pessoa bendita de Jesus Cristo, fazendo de ambos os povos um só povo, e esse povo é o Israel celestial de Deus, é o povo eleito de Deus. Inclusive nós vemos que nem todos os que eram de Israel, de fato eram filhos de Deus,
servos de Deus, mas apenas um remanescente. Então, Paulo ele chama a atenção para que tanto os judeus quanto os gentios estejam debaixo da humildade, né, e do temor do Senhor, porque ambos estão enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo, né? Então, se o judeu, que era ramo legítimo dessa oliveira, foi tirado para que fosse enxertada a oliveira braba, ao qual somos nós os gentios, que não houvesse soberba da parte dos gentios, e nem tampouco também da parte dos judeus, né? Então, esse ensinamento do capítulo 11, ele vem para trazer um discernimento, um novo discernimento, tanto para o povo de Israel quanto para o povo gentílico, de que o Senhor Deus, ele vem para salvar a todo aquele que arrepende-se dos seus pecados e confessa Jesus Cristo como o seu Salvador, como sendo a propiciação pelos seus pecados, porque ele não aceita propiciação humana, ou seja, justificativa humana, ele não aceita sacrifício humano, mas Deus, ele nos justificou pelo derramar do sangue do teu próprio Filho, que é o Messias, né? O Messias prometido para o povo de Israel e também para luz para os gentios, né? E todas as demais nações. Então, no capítulo 12 agora, nós vamos entrar já na teologia prática. Então, podemos dizer que Paulo ele traz todo o ensinamento doutrinário até o capítulo 11, né? E ele vai continuar agora mostrando aonde nós devemos aplicar essa doutrina na nossa vida, né? E ele começa no capítulo 12 dizendo que tanto gentil quanto os judeus, eles devem agora andar numa renovação de mentalidade. Por isso, como eu estava até conversando com você, né, Érica, a respeito como a gente pode querer ter uma vida que agrada a Deus se nós não tivermos uma doutrina que nos molde para isso, né? Porque nós nascemos num mundo pagão, nós estávamos entregues aos desejos e às vontades da nossa carne, nós estávamos sendo moldados pelo pensamento mundano, né? E fomos alcançados pela graça de Deus. Nós estamos inseridos na carta aos Romanos, nós somos os gentios, né? Percebe? Não podemos estar olhando como se fosse, nossa, para aqueles irmãos lá atrás, no primeiro século. Não, somos nós, né? Assim como os judeus ainda hoje, que estão sendo alcançados pela graça de Deus, e agora eles precisam o quê? Terem a sua mente renovada para uma nova vida, indiferentemente da condição a qual eles viviam nesse mundo, mas agora para a glória de Deus. E o capítulo 12 ele vai começar a tratar disso. Aqui a gente começa a entrar então na teologia prática. Tivemos a teologia puramente doutrinária. Paulo falou da queda, né? Depravação total. Ele falou de que toda a humanidade está debaixo da ira de Deus, porque não à luz do que receberam de Deus, eles não glorificaram a Deus. Antes eles, se pudessem, se possível, pelo seu próprio poder, destronariam ao Senhor. E fizeram isso no seu coração. No coração do homem ele fez isso, ele destronou a Deus, andando na mentira, no engano, amordaçando a verdade em detrimento da injustiça e da mentira. Então Paulo ele vai nos apresentar de que toda a humanidade está caída debaixo do pecado, e de que a luz do que receberam com relação ao Deus que é revelacional, uma vez que nós perdemos essa comunhão com Deus lá no Éden, em Adão, o homem se torna indesculpável à luz do que recebeu de Deus, porque o que ele conhece com respeito à divindade é porque é Deus revelando. E ele é culpado porque a sua própria consciência o condena e também o justifica. E aí ele tem o desfecho no capítulo 11, né, chamando a esse discernimento com relação agora o povo alcançado pela graça, transformado, mostrando que tanto no meio do povo de Israel não é porque Deus achou ele um povo mais bonito, melhor do que os outros, não, foi por pura graça, por pura misericórdia, dentro do seu plano eterno que o Senhor escolheu esse povo. E mais uma vez eu quero sempre estar dizendo aqui que eu não estou pregando aqui antissemitismo, não estou ensinando nada disso, pelo contrário, é o que a palavra de Deus nos revela com relação a um determinado grupo se achar favoritismo, e isso não existe da parte de Deus. Deus tem todos por igual, tanto é que fica claro, né, na leitura, como nós já vimos,
de que o Senhor colocou tanto um quanto o outro, ou seja, tanto judeu quanto gentil, debaixo de maldição, da condenação do pecado, e de que todos, né, capítulo 3, 23, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então fica nítido isso. Não tem um aqui maior que o outro, mais bonito que o outro. Não, Deus, por pura graça, por pura misericórdia, agora faz de ambos os povos um só povo, que é a sua igreja, o Israel celestial de Deus. Então, entrando no nosso capítulo 12, chamando os cristãos de Roma de irmãos, uma vez que as antigas distinções étnicas já foram abolidas, que era o que nós estávamos acabando de falar aqui, né? As distinções étnicas foram derrubadas, o muro da inimizade foi derrubado pela obra de Cristo, por meio do Evangelho. Fomos feitos irmãos, e Paulo ele chama os judeus e gentios de irmãos. Agora Paulo lhes dirige um eloquente apelo baseado nas misericórdias de Deus, que ele vem expondo. Depois convoca-os à consagração dos seus corpos e a renovação de suas mentes. Ele coloca diante deles uma dura alternativa com a qual o povo de Deus se confronta em todo o tempo, em todo lugar. Ou eles se amoldam aos padrões desse mundo, ou se deixam transformar por mentes renovadas que saibam discernir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma escolha entre os padrões do mundo e a vontade de Deus. E aqui a gente pode refletir, e eu quero mais uma vez ler com os irmãos os versos 1 e 2 de Romanos capítulo 12, para a gente meditar aqui um pouquinho, né, nisso que o nosso irmão estudioso, ele chama a nossa atenção, né? Que é a renovação de mente. A gente aprendeu tudo isso, leu Romanos, vimos Paulo nos desnudar, né? Desnudar a raça humana com relação ao que conhece ou que deixa de conhecer com relação a Deus, dizendo que, olha, existe um Deus. Toda a humanidade, todos os povos, todas as nações, todas as línguas têm um discernimento com relação a algo divino, algo que é transcendente, algo que é sobrenatural. E isso não é por acaso. É porque nós fomos feitos por um único Senhor soberano, Criador de todas as coisas, a quem nós devemos culto. Devemos. Não é questão de pode ou não pode, devemos. E o homem faz isso. Ele faz isso voluntariamente, de maneira que ele faz o que? Ele levanta ídolos para adorar, né? Ou seja, a luz que ele tem com relação à divindade, ele deturpa adorando a criatura ao invés do Criador. Mas Deus, na sua misericórdia, pela sua graça, não levou isso em conta, mas chamou os homens ao arrependimento por meio de um homem, Jesus Cristo, aonde ele é a revelação do Deus único e verdadeiro. Na pessoa bendita de Jesus Cristo se revela o Deus único, o Deus verdadeiro, né? E o Senhor Jesus Cristo, ele vem para fazer o quê? Para reconciliar o homem com Deus. Ele é o mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. E agora ele chama então a igreja a esse discernimento. Olha, uma vez que vocês compreenderam tudo isso, agora vocês têm que moldar a mente de vocês a viverem dentro dos padrões e da vontade de Deus. E não mais no mundo em que vocês viviam no passado, na maneira como nós vivíamos no passado. Nós temos agora que, estamos agora como que crianças redescobrindo o mundo. A nossa mente está sendo iluminada de tal maneira, ela está sendo lapidada, ela está sendo esculpida. As palavras são essas, com relação à nossa nova vida agora em Cristo. Porque nós estamos descobrindo como que se estivéssemos de novo como criança, caminhando, a perceber o que pode e o que não pode tocar, o que é perigoso e o que não é, o que é bom e o que não é. E quem nos dá esse discernimento é Cristo, por meio da sua santa e bendita palavra. De maneira que até a nossa capacidade intelectual, adultos já, de homens formados, a gente vê quanta besteira a gente acreditava, quanta coisa inútil a gente fazia, quanto ídolo não está sendo derrubado no nosso coração por meio do poder de Cristo, da sua obra, né?
Vai destronando o nosso ego, vai destronando a nossa pretensa sabedoria, e nós vamos levando, como Paulo diz, nós vamos levando cativo todo o pensamento a Cristo. A luta do cristão é na mente. Tanto é que o mundo, ele batalha na onde? Na mente. Ideologias, pensamentos, palavras. A serpente disse, é assim que Deus disse? Ela fala ainda hoje. O mundo é a serpente falando para nós. E nós agora temos discernimento pelo poder do Espírito Santo de Deus, de filtrarmos isso, mas é claro que para fazermos isso é necessário que nós nos sujeitemos a Deus. E para fazer isso é necessário que nós tenhamos que negar a nós mesmos, a nossa pretensa sabedoria, o eu sei, eu acho que eu conheço, percebe? E se dizer, Senhor, eu não sei. Nós somos, lembra, nós somos peregrinos nesse mundo, né? Nós nascemos no exílio, nascemos aqui, mas não somos daqui. A nossa terra é outra, totalmente outra, ela transcende totalmente esse mundo caído. E nós, uma vez que nós nascemos aqui, com os pensamentos daqui, com os costumes daqui, né? Eu gosto até de brincar com os irmãos, que é que nem mortandela, você come, você passa o dia inteiro lembrando. Nojento, me perdoe, mas essa é a realidade. Assim é a nossa vida pregressa. A gente está sendo descascado, descamado, mas constantemente a gente está o quê? Com o pé ainda nesse mundo, como nós estávamos falando agora na nossa reunião de oração, né, meu irmão Daniel? A gente ainda pensa e vive como que vivendo para esse mundo e para ele, como um fim em si mesmo. Mas não, para isso é necessário o quê? Que nós agora passamos por uma renovação na nossa mente. E aí entra o conflito, e aí vem a luta. Por isso Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional não se refere, irmãos, a essas quatro paredes aqui, não. O culto racional é uma vida. Os reformadores, eles têm uma frase, né, cunhada pelos reformadores, que é o corandeu, que é constantemente na presença de Deus, né? Traz o conceito, a ideia de que você está constantemente na presença de Deus. Essa é uma vida de culto. Não é somente aqui dentro das quatro paredes da igreja, do templo, né? Igreja somos a congregação dos santos, nós. Mas você, como membro da igreja, no seu trabalho, na escola, na onde você estiver, você tem que ter essa consciência de que você vive uma vida que glorifique a Deus. Né? A primeira pergunta do catecismo, breve catecismo, que pergunta, qual é o fim último do homem? É viver se alegrando no Senhor e gozando eternamente nele, se alegrando nele, para a glória dele. Para isso que o Senhor criou. Vai lá no Gênesis. O Gênesis é isso. Né? O Senhor não tem necessidade alguma da criatura, ele tem necessidade. Não. Ele não deriva glória nenhuma dela. Antes, ele faz por elas, por meio dele e para ele, tudo quanto lhe apraz. Mas não havendo aqui nenhuma maldade da parte do Senhor, porque ele é maravilhoso, o Senhor é luz, nele não há treva alguma. O Senhor, de maneira que Gênesis, você lê o capítulo do 1 ao 31, vai dizer que Deus fez todas as coisas e tudo era muito, muito bom. Tudo muito bom. E o Senhor colocou o homem como coroa da criação, né? Na onde ele nos comunicou dos seus atributos comunicáveis, capacidade de amar, criar, né? De pensar. Pensamos porque Deus pensa, amamos porque Deus ama, mas por causa do pecado, tudo isso se tornou mesquinho, né? Por causa do nosso pecado. Nós fomos alienados de Deus e a nossa mente se tornou o quê? Inimiga de Deus. Então, na nossa condição adâmica, na nossa condição de homens caídos, nós éramos inimigos de Deus por natureza. Inimigos de Deus por natureza. Mas agora, transportados, né, das trevas para a luz, feitos agora filhos de Deus, a nossa mentalidade vai ser renovada. E as misericórdias de Deus são apresentadas. Paulo já começa apresentando quando a lei é apresentada. Já começa as misericórdias de Deus serem reveladas. Né, porque ele vai dizer que a morte reinou desde de Adão até Moisés, e veio a lei, que trouxe, já é a apresentação de graça, mostrando a nossa condição caída. Verso 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que é a boa e perfeita vontade de Deus? A boa e perfeita vontade de Deus é esta, que conheceis a Jesus Cristo, a quem Ele enviou.
Conhecer a Deus é conhecer a Cristo, né? E em Cristo está toda a renovação de vida, toda a renovação de mentalidade, toda a renovação de ser, de agir, de pensar. Ele é o nosso segundo Adão. É nele que nós estamos agora saboreando aquele pacto de obras que não foi obedecido por Adão lá. Mas agora pela fé, pela obediência de um só homem, nós estamos aonde? Assentados nas regiões celestiais em Cristo. Nós estamos pelos dons de Cristo sendo edificados pelo ensino dos apóstolos, a quem ele depois deu o quê? Pastores e mestres, com esse propósito, de nos sermos edificados e chegarmos à estatura da varonilidade perfeita da pessoa de Jesus Cristo. Então, conhecer a Jesus Cristo é a maior riqueza que nós podemos ter, porque ele engloba tudo, todo o nosso ser, toda a nossa existência, as nossas vontades, os nossos desejos. Percebe? Ele é o belo, é Jesus Cristo o belo, é Jesus Cristo o Logos, a razão, é Jesus Cristo a vida. Todo o resto, a parte de Cristo, é nulo, é vazio, é fútil. Então, se nós queremos, irmãos, ter uma vida de fato, vida com abundância, como a Escritura nos promete, porque é isso que o Senhor Jesus Cristo, vinde a mim e tereis o quê? Vida, e vida com abundância. Nós precisamos conhecer ao Senhor Jesus Cristo, e aí a nossa mente vai sendo renovada. E a Escritura está cheia de ensinamento com relação à natureza humana, de como é a natureza humana, e do que é o homem sem Deus e do que é o homem andando dentro do propósito de Deus. Esse mundo, ele passa num piscar de olhos, mas em Cristo nós temos o quê? Esperança de vida eterna. No Senhor nós temos alegria nas tribulações, no Senhor nós temos contentamento, temos riqueza de alegria, até mesmo numa cela de cadeia, como Paulo vai dizer, né? Ele está preso, ele está dizendo, a carta que mais ele fala de alegria é Filipenses, vos digo, alegrai-vos. Então a nossa alegria está em quem? No salário, na conta, na saúde, que é temerária, que está ali sempre balançando, na conta se balançando, na paz mundial que nós olhamos aí, pedimos oração pela nossa nação, porque enquanto estivermos nessa terra, qual que é a palavra de Deus para aqueles que estavam indo pelo exílio? Orem pelos reis, para que na paz deles vocês tenham paz. Estamos nesse mundo. Os príncipes, as autoridades desse mundo foram instituídas por Deus, e nós somos chamados a obedecê-los, mas enquanto eles obedecerem a Deus, desobedecendo eles a Deus, nós somos chamados a obedecer a Deus e não a homens. Percebe? Então nisso nós vamos ser o quê? Perseguidos por desafiarmos as autoridades, não por violência, mas pela obediência a Cristo. Porque nós temos uma mente moldada à vontade, ao reino de Deus e não ao reino humano. Percebe? Então é necessário que nós agora, nessa caminhada aqui nessa terra, irmãos, nós necessitamos, se nós queremos ter uma vida rica e que glorifica a Deus, é sendo moldada pela palavra de Deus, que confronta todo e qualquer sofisma. Paulo vai dizer, anulando todos os sofismas em Cristo. O que é o sofisma? Eu quero explicar. O sofisma, ele é uma antítese, ele é o contraponto da filosofia. A filosofia verdadeira, ela é concedida pelo próprio Deus. Quando o próprio Deus lá no Gênesis, ele diz para o homem, né, tenha domínio, que você tenha domínio sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra, que você tenha domínio sobre toda a criação. O homem, ele faz isso a partir do conhecimento, do pensamento que Deus capacitou. Então a filosofia, antes de nós rejeitarmos, porque é comum, né, os cristãos dizerem, não, filosofia é perigosa. Não, filosofia é pensar, filosofia é questionar, filosofia é buscar o propósito real das coisas para a glória de Deus. Então você percebe como em Cristo nós vamos muito além do que muitos sábios desse mundo pensam ir. Por quê? Nós temos a mente de Cristo e levamos cativo todo o nosso pensamento a Cristo e para a glória dele, porque é dom de Cristo, é dom de Deus. Pensar é capacidade dada pelo próprio Deus, e se nós pensamos segundo a palavra de Deus, pensamos segundo o Espírito Santo de Deus, que nos foi otorgado, para que nós possamos o quê? Vivermos uma vida plena nesse mundo. Então nós devemos fazer o quê? Derrubar todo sofisma, ou seja, que vem com aparência de verdade. O sofisma é isso, mas ele vem com uma intenção errada, né? Ele vem com uma intenção
totalmente contrária à de glorificar a Deus. O sofisma, ele quer glorificar a si mesmo. O sofista, ele quer glória para si mesmo. O sofista, ele quer fazer uso da mentalidade das pessoas para um fim próprio. E muitas das vezes entregando na mão dessas pessoas um remo quebrado, um barco furado, onde a pessoa pode ter a pretensa ilusão de conhecimento, mas que está fadada a nada. Porque em Cristo há o quê? Plenitude de vida. Exatamente. Por isso o Senhor Jesus Cristo diz para os apóstolos, né, ao povo de Israel, ele diz, olha, eu lhes darei mestres, segundo o meu coração. Que são quem? Os apóstolos. Ele estava falando dos apóstolos, que seriam, lembra, eu sempre gosto de usar o termo, né? Eles eram o quê? Procuradores de Cristo. Eles falavam em nome de Cristo e no poder de Cristo. Os apóstolos tinham essa autoridade. E eles ainda falam hoje. Porque quando nós o quê? Pregamos o texto bíblico. Se somos fiéis ao texto bíblico, é Deus ainda falando pela sua escritura. Trazendo o quê? O que Deus fala? Exatamente isso que nós estamos lendo. Povo, renova a mente. Todo domingo, irmãos. Todo domingo, toda a mensagem bíblica, todo o texto bíblico, não é só Romanos não. Paulo aqui ele está dando um geral. Renovação de mente. Todo domingo quando a gente se senta nesses bancos aqui, para uma escola dominical, o culto, e nós estamos num momento de culto. Culto é conhecer a Deus. E nós estamos aqui procurando conhecer o Senhor. E aqui nós estamos em culto. Percebe? É claro que nós estamos num culto de doutrinário. Um culto de ensino. E todo culto é isso. Né? Todo culto é isso. É conhecer ao Senhor e Deus fala conosco por meio da sua palavra. Então, todo culto, quando a gente se senta aqui, é Deus falando para nós, olha, renova a mente de vocês. Vocês pensavam assim? Olha esse cidadão aqui. Aí vai lá para o texto bíblico. Aí mostra, ele pensava da mesma maneira. Mas aí Deus mostrou isso aqui, ó, é assim que se age, é assim que se pensa, é assim que se vive. Essa é a vida cristã. A vida cristã é vida de constante aprendizado. Logo, é uma vida de constante o quê? Desvestir-se, né? Despir-se. É um despir-se daquele velho conhecimento que nós tínhamos. Né? Não quero dizer que ele é totalmente nulo. Não. Muito das coisas boas, muito dos pensamentos que foram trazidos à luz, que regem uma boa parte da sociedade, foram dadas até mesmo a homens que não eram cristãos, que não tinham conhecimento do Deus único e verdadeiro, mas a eles foi revelada a verdade. Agostinho de Hipona, que era um grande pensador e depois veio a ser transformado pela graça de Deus, ele vai dizer, né? Ele vai dizer, olha, toda verdade, não existe verdade que não seja procedente de Deus, ainda que venha da boca de um ímpio. Você percebe? Então, muito da filosofia oriental, da filosofia ocidental, ela tem validade, mas ela é nula quando ela é fechada num fim em si mesma. Mas ela é enriquecida quando levada para a glória de Deus. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele vai dizer, logo no capítulo 1, ele vai dizer, ó, irmãos, em tudo vocês foram enriquecidos, em todo dom, em toda palavra, em toda sabedoria. Os gregos eram o quê? Os gregos é a universidade do mundo, não é? O nosso pensamento ocidental é formado pela filosofia greco-romana. É formado pela filosofia greco-romana. A nossa religião é judaica cristã. Mas a maneira de pensar, humanamente falando, é greco-romana. Ela rege o Ocidente, rege boa parte do Oriente. Mas agora nós estamos pegando essa maneira que nós andávamos no mundo e vamos trazer ela cativa a Cristo. E aí começa a se tirar muito entendimento filosófico, especulativo humano e a ser implantado a realidade em Cristo. A realidade em Cristo. De maneira que hoje nós temos os olhos abertos para a realidade de que nós não somos desse mundo. Esse mundo ele é caído, nós estamos num mundo caído. Romanos 8, né? Lembra? Que a natureza, que toda a criação ela geme, aguardando o quê? A libertação dos filhos de Deus, que somos nós. Né? Porque até mesmo ela está cativa, ela está sujeita à vaidade, não por vontade própria, mas por causa daquele que a sujeitou, que nós a sujeita por causa dos nossos pecados. O Senhor, né? Deus sujeitou a terra à nossa vaidade, por causa do nosso pecado. E ela também geme, ela tem angústia, e ela aguarda a libertação dos filhos de Deus, para que ela também possa ser redimida. Então você percebe? Olha a iluminação que nós temos pelo poder, pela graça de Deus, de entendimento com relação a nós mesmos e esse mundo.
Então por que a gente ainda vai continuar se amoldando a esse mundo? É assim mesmo que Deus disse? Porque é a voz da serpente, ideologias, pensamentos que se dizem filosofias. A filosofia tem valor, mas o que nós temos hoje em dia são ideologias malignas. Esta é a marca da besta. Todo aquele que não pensar e não agir dessa forma, não vai conseguir comprar nem vender. O que o mundo anda fazendo? Marca da besta é essa. A marca da besta, que já vem apresentada no mundo, desde a queda do homem, ela vem sendo apresentada. Ela vem sendo apresentada e ela está cada vez, vai chegar a um ápice, aonde o cristão que não se alimenta da palavra de Deus, ele pode até mesmo vir a ser enredado por essa mentira, por esse ensino doutrinário demoníaco. Então é necessário que nossa mente esteja moldada. Eu vi hoje na rede social, não sei se os irmãos viram, de um professor, eu acho que é irlandês, ele foi preso, porque ele se nega, olha só a ousadia desse homem, ele se nega a dizer que o homem não foi criado pelo evolucionismo, mas por Deus. Ele foi preso. Você percebe? Ele não está deixando o quê? A mente dele se amoldar a esse mundo, a essas filosofias, mas a mente dele é moldada, é cativa da palavra de Deus. É cativa da palavra de Deus. E por causa disso ele está sendo perseguido, está sendo preso. E nós, irmãos, se nós moldarmos a nossa mente para a boa e perfeita vontade de Deus, que é segundo Cristo, homem verdadeiramente homem, o homem verdadeiro que Deus fez é Cristo, nós somos chamados a imitá-lo, a andarmos como Cristo andou, aonde? Na verdade segundo a revelação da palavra de Deus. Então nós vamos ser perseguidos por esse mundo. Então não é fácil. Você percebe como só esses primeiros 2 versículos já chama a um confronto com o mundo? E isso, irmãos, nós não podemos romantizar. É difícil. Se não for pela graça de Deus, se nós não estivermos em humildade, no temor do Senhor, em oração, nós vamos amar mais a esse mundo do que a Deus. Nós vamos amar mais a nossa família do que a Deus. Nós vamos amar mais a nós mesmos do que a Deus. É onde Jesus Cristo disse: se você ama o seu cônjuge mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama a sua vida mais do que a mim, você não é digno de mim. Então, irmãos, nós somos chamados a renovar a mente, a renovar nosso pensamento em tudo, em todas as áreas, levando cativo para a glória de Deus. Deixa eu retomar aqui. Então corpos e mentes, né? Ele coloca diante deles uma dura alternativa, com a qual o povo de Deus, olha aí, dura alternativa, de Deus se confronta em todo tempo e em todo lugar, em todos os tempos, podemos dizer, né? É em todo tempo e em todo lugar, mas em todos os tempos e em todos os lugares. Porque em todo tempo a vontade de Deus, boa e perfeita vontade de Deus, ela confronta a vontade humana. Ou seja, nós somos chamados, ou nós nos amoldamos a Deus ou ao mundo. Não dá para andar das duas maneiras. Não existe harmonia, é que nem água e óleo, né? Aonde um entra, outro sai. Não tem como, não dá, não se mistura. Então, nos capítulos seguintes, o autor deixa claro que a boa vontade de Deus tem implicações em nossos relacionamentos, que são radicalmente transformados pelo Evangelho. Paulo aborda 8 deles: a nossa relação com Deus, com nós mesmos, uns com os outros, com os inimigos, com o Estado, com a lei, com o dia do juízo final e com os fracos. Esse fraco aqui está entre aspas, porque os fracos aqui são nossos irmãos em Cristo, que ele vai tratar lá no capítulo 14, lá no capítulo 14 e 15 ele vai tratar da questão dos fracos, do qual nós estamos envolvidos. Além disso, nossa mente renovada, que agora busca a vontade de Deus, como nós lemos aí nos versos 1 e 2, leva-nos a um novo padrão de avaliação, né? O pensamento analítico crítico. Você ouve isso, né? Então você você percebe? Deus te trouxe a um estado, não de complacidade diante das coisas do mundo, de totalmente de inércia, de não agir, de não pensar, de não ter uma atitude. Antes o cristão ele tem bril, o bril santo, lembra? O bril santo é que leva o servo de Deus a fazer uma oração imprecatória,
Derrama, Senhor, ira, a sua ira, quebra o dente deles na boca. Não ficar, sabe, como que a gente não tem sangue de barata. O cristão não é chamado de ter sangue de barata, não. Ele tem que olhar para esse mundo. Lembra de Paulo lá em Atenas? Paulo, ele se indignava quando ele andava por Atenas e ele via a tamanha idolatria. Ele ficou indignado. O texto bíblico vai dizer que Paulo, no seu íntimo, ele se contorcia, porque o homem, tendo conhecimento da divindade, mas deturpa, destrói a divindade. E aí a sua mente é moldada de acordo com a ideia que você tem de divindade. Você percebe? Por que você acha que tinham prostitutas cultuais, até mesmo no templo de Israel? Por que lá em Corinto, no templo da deusa Diana, era um ambiente, era cosmopolita, né, a cidade, como os estudiosos vão dizer, todos os povos iam para lá. Por que o povo vem para o Rio de Janeiro todo final de ano, todo janeiro? Prostituição, promiscuidade. O Deus deles é o quê? As suas vontades lascivas. Percebe que a maneira, aquilo que você adora, você vive de acordo. Você adora o dinheiro? Você vai viver de acordo ao dinheiro. Você adora o trabalho? Você vai viver de acordo com o trabalho. Você adora a sua família? Você vai viver de acordo com a sua família. Você adora o seu esporte? Você vai viver para o seu esporte. Você percebe? O ídolo, ele exige vida de acordo com aquilo que ele deseja. E por que nós não viveríamos com todo o nosso ser para a glória do Deus único e verdadeiro? Então é um confronto que nós temos na mente, e isso vai abranger a nossa relação com Deus, ou seja, com aquilo que nós cremos, com nós mesmos, uns com os outros, até mesmo com os nossos inimigos. Como nós nos lidamos? Porque nós temos inimigos. Deus não tem inimigos, mas nós temos inimigos. O Estado, as leis, com o dia da vinda do Senhor e com os fracos, né? Então, no Paulo, capítulos 1 e 2, ele deixa claro com relação à nossa renovação de mente. E leva-nos a um novo padrão de avaliação, de pensar a realidade. Nosso conceito de nós mesmos e dos nossos dons trará a marca da moderação, do equilíbrio, não alimentando sobre a nossa pessoa uma opinião elevada demais, nem inferior ao que ela de fato é. Ontem eu cheguei no serviço e eu trabalho com um documento chamado permissão de trabalho, né? Como eu sou terceiro lá dentro dessa empresa, eu não posso bater um prego sem autorização de trabalho. E aí eu tenho que levar esse documento para ser assinado por vários líderes, né, de vários setores. E por último, o técnico de segurança do trabalho, que ele vai analisar, né, o serviço que eu vou fazer e ele vai assinar. E é um rapaz muito gente fina, eu gosto muito dele, a gente bate muito papo. E aí quando eu cheguei logo pela manhã, né, opa, bom dia ali, Douglas, como é que você está? Eu falei, rapaz, melhor do que eu mereço. Isso aí eu aprendi com o reverendo Antônio, né? Ele, não, você não pode dizer isso. Eu falei, eu não posso, não, eu devo dizer isso. Aí ele, não, você não pode. Eu falei, não, calma, deixa eu te explicar. Porque naturalmente ele pensou que eu estava me desmerecendo, me colocando, né? Eu falei, não estou me desmerecendo. E eu falei, eu quero te explicar por que disso. Aí eu contei para ele a história da condição humana com relação a Deus e devido ao pecado, né? Aí ele entendeu, ele falou, olha, eu não sou um estudioso da Bíblia. Ele falou que já leu um pouco de várias religiões, mas ele entrou na questão todas as religiões levam para o quê? Para o melhor, para o bom, para o amor a si mesmo. Eu falei, não, você está certo. As religiões, elas são importantes por causa disso, porque elas deixam o homem o quê? Indesculpável. Mostra que há um Deus. E aí a gente, na nossa conversa, ele falou, olha, interessante isso que você falou. Eu falei, então você entendeu agora por que eu estou dizendo que eu estou melhor do que eu mereço? Porque é a graça de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas. Então, tendo esse discernimento, ele nos coloca na onde? Numa posição de humildade, de não se achar mais e nem menos, mas de entender que você é criatura de Deus e que você deve a Ele toda a glória. E você deve fazer todas as coisas para a glória dEle. Quer comais, quer comer, quer bebeis, façais tudo para a glória de Deus. E só vai fazer isso quem tem uma mente sendo renovada pela graça de Deus. Percebe? Então o mundo, ele tem uma ideia de coitadismo que não pode existir. Quando existe, ela é totalmente equivocada. É uma pessoa querendo se mostrar algo que não é.
Ou quando tem um pensamento até mesmo contrário, ela coloca-se superior, aos seus próprios olhos, ela quer se mostrar superior às demais pessoas. Mas nós em Cristo, o Senhor nos coloca no nosso devido lugar, como o quê? Como servos do reino. Como filhos de Deus, mas como servos do reino, sem se achar nem mais e nem menos, antes andando segundo a boa vontade de Deus. Que é qual? Que nós amamos aos nossos irmãos como a Deus, né? Porque nisso se cumpre o quê? Toda a lei. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você vai ver o próprio Cristo ensinando isso, o apóstolo João. Esse é o ensino das Escrituras. Esse, na verdade, é o resumo da lei. É amar a Deus acima de todas as coisas. Fazendo isso, nós destronamos todos os ídolos e amar ao próximo. E para fazer isso é necessário uma vida moldada pela palavra de Deus. Então, o amor que nos une, os membros da família cristã, há de incluir sinceridade, afeição, honra, paciência, hospitalidade, simpatia, harmonia e humildade. Nos versos 3 e 8, né, ele diz, olha, que a gente não deve, no capítulo 12, vamos ler os versos 3 a 8, olha o que ele fala, ó, o devido uso dos dons espirituais. Porque pela graça que me foi dada, digo, a cada um dentre vós que não pense de si mesmos além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com deliberabilidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, Paulo ele vai chamar a atenção para esse ponto, de maneira que a igreja, no mundo, todas as pessoas do mundo são capacitadas com dons. Lá no serviço eu estava conversando com os meninos que trabalham comigo e falando com eles com relação aos trabalhos que nós realizamos na nossa vida. E as pessoas, elas não têm esse discernimento de que essas capacitações são dadas por Deus. Costura, advocacia, medicina, polícia, mecânico, todos esses são dons dados por Deus. De maneira que, citando Agostinho mais uma vez, ele diz, né, que não tem verdade que não proceda de Deus, né, ainda que venha da boca de um ímpio. E tem um pensador que ele vai dizer, olha, trabalhe em algo que você goste de fazer e você nunca mais vai precisar trabalhar na sua vida. O que ele está querendo dizer com isso? Que se você fizer aquilo que é o seu dom, o seu atributo para aquilo, você não vai ser cansativo, vai ser prazeroso. Você faz e faz com alegria, você tem prazer naquilo e ainda é remunerado. Esse é um pensamento ainda que mundano, é um pensamento secular. Para nós, em Cristo, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. E o Senhor nos capacitou com dons. Então, esses dons que são seculares, eu vou dizer assim entre aspas, irmãos, por quê? Não existe vida secular para o cristão. Lembra? A nossa vida é um culto público. A nossa vida é vida de culto. A palavra secular existe, ela é real, ela é perigosa. O secularismo é perigoso, porque se nós nos amoldarmos o mundo, a igreja se torna secular. É por isso que nós somos chamados a moldarmos a nossa mente segundo a palavra de Deus, e não segundo o mundo. Inclusive tem irmãos que eles dizem assim, irmãos, finalizando o culto, né, vamos agora para a nossa vida secular. Que vida secular? A nossa vida é vida de culto, é vida na presença de Deus, é uma vida que glorifica a Deus. O secular passou para nós, ó. Não existe mais. Tudo, nós devemos ver Deus em tudo. Tudo deve glorificar ao Senhor à luz da perspectiva da nossa vida. Porque nós nascemos de novo e devemos viver nesse mundo glorificando a Deus em tudo que nós fazemos. Então, voltando a essa questão dos dons, dentro da igreja, Paulo falando a essa igreja mista, ele vai dizer, olha, não fiquem de briguinhas entre vocês com relação a dons, a capacitação, porque o Senhor capacitou a todos, e tudo isso para a glória dele, porque isso é dom. Ou seja, se é dom, não é seu, é presente. A palavra dom é presente, quer dizer presente. Você recebeu isso de Deus, não surgiu de você. É onde a gente entende quando Jesus Cristo diz, né, a ninguém chamai mestre, porque um só é o vosso mestre. Quando ele diz isso,
Ele está dizendo no sentido do quê? De essência. Não chame ninguém a mestre como se aquele camarada, toda a sabedoria e conhecimento estivesse nele, porque um só tem esse poder, que é Cristo. Ele é o verbo, ele é a razão, ele é o logos, ele é a sabedoria, ele é a palavra, ele é o real, o verdadeiro. Cristo é a verdade, Cristo é a realidade. Nós somos o quê? Cópias. Recebemos uma partícula, né? E que foi quebrada, trincada, é a imagem e semelhança de Deus, que foi manchada pelo pecado, não foi dissipada. Mas agora, em Cristo, nós devemos levar tudo isso cativo a Ele, para a glória dEle. E o Senhor vai nos capacitar para que o seu nome seja glorificado. Esse pensamento é tão maravilhoso, que se você vê, irmãos, nada mais passa a ser difícil. Se você, dentro das suas aptidões, dos seus dons, se você se humilhar na presença de Deus e falar, Senhor, me capacita para essa situação. O Senhor me deu esse dom maravilhoso e eu quero vivê-lo para a tua glória. Percebe? Ou seja, o Senhor irá usá-lo nas mãos dele para a glória dele. É. Tá vendo? Mas é assim mesmo. Tem um irmão, num livro, isso é um texto de um livro, a minha cabeça é ruim para guardar nome, mas ele diz assim, você sabia que Deus conhece matemática? Você sabia que Deus conhece física quântica? Você sabia que Deus conhece física, química? Irmãos, Jó, né? Quando ele fala, Jó, onde você estava quando eu fiz os alicerces da terra? Você está se dizendo que sabe? É Jó. Coloca a mão, falei do que eu não sabia. A gente não sabe nada, a gente recebeu de Deus. O pecado nos deturpou, porque era para nós sabermos tudo isso e glorificarmos a Deus. O pecado nos deturpou. Tanto é que quando o homem ele alcança um certo nível de conhecimento que ele se acha sábio, que Paulo vai falar, é um louco, porque ele destrona a Deus quando ele atribui isso a si mesmo, percebe? Por isso é o perigo. Isso é idolatria. Mas quando você sabe, pelo poder, pela graça de Deus, pela humildade, que é esse texto que nós lemos aqui, os dons que Ele nos capacitou, vem dele, você fala, Senhor, está lá em Êxodo acho que 30, Êxodo 30, que o Senhor diz que o Senhor capacitou o Alibe e o outro, não quero falar o nome dele, é um nome difícil, o Senhor os capacitou em toda sorte de obras de arte para poderem fazer as obras, o Senhor os capacitou. É assim que Deus faz, o Senhor capacita. Deus dá essa capacidade, e para que nós possamos viver para a glória dele. Então, a gente não pode querer, irmãos, como povo de Deus, querer se achar sábio em alguma coisa como um fim em si mesmo, como nós mesmos. Isso nos leva o quê? A sermos humildes, a ensinarmos, a abraçarmos os irmãos, a caminharmos juntos, porque se isso não houver entre nós, essa modelação de mente, porque no mundo a gente pensava assim, lembra? Não, eu estudei, eu fiz, agora para você me falar que graças a Deus, eu que não corri atrás não. Você vê? Rouba de Deus a glória, né? Um médico, né? Muitos dizem que boa parte dos médicos são ateus, não sei, não quero generalizar, existem, né? Mas as pessoas falam que às vezes você vê a frustração na cara de um determinado profissional quando você fala, olha, graças a Deus, ele fala, pô, graças a Deus, eu que fiz todo o trabalho e você vê, ele rouba de Deus a glória que é dada somente a Deus. E o que ele tem é graça comum. Graça comum é o quê? A graça comum está lá em Mateus, está em toda a Escritura, mas um texto mais claro está lá em Mateus, quando o Senhor Jesus Cristo ele diz assim, olha, o Senhor Deus, nosso Pai, Ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. Ele não faz nascer só sobre a vida dos justos, né? Só sobre o ventre dos crentes que nasce o sol, não, do ímpio também. De maneira que isso é o quê? Peso de juízo sobre eles, porque em todo o tempo o Senhor revela o quê? A sua graça, a sua misericórdia. Né? Isso é a graça comum. A graça comum é o Senhor capacitar um ateu, um ímpio, capacitado na medicina, para poder servir o povo de Deus, servir as pessoas. Isso é graça comum, é Deus operando por meio da vida daquele homem. Então, por que agora nós que nascemos de novo, estamos entendendo o mundo, a realidade de fato em Cristo, não vamos glorificar a Deus?
né? E aí, voltando ao que eu estava falando, né? Então, irmãos, para nós não tem nada demasiadamente difícil se dentro das capacitações a gente nos colocar na presença do Senhor e falar: Senhor, para a tua glória, para a glória do teu santo nome, o Senhor me capacite para que eu possa exercer os meus dons que são presentes do Senhor para a tua glória. Seja ministério, seja ensino, seja piedade, tudo isso. Paulo, a gente vai ver isso mais aprofundadamente quando nós entrarmos capítulo e versículo por versículo, né? A seguir vem o nosso relacionamento com os nossos inimigos, ou com os malfeitores, versos 17 e 21 do capítulo 12. Vamos ver? Olha o que ele diz, ó, dos 17 e 21. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E aí eu quero falar para os irmãos, não quero romantizar nada, essa é a realidade. É difícil, não é fácil. Não é fácil. Você está tocando sua vida e tem uma pessoa te dando pancada, a pessoa está cuspindo em você e você está... Não é fácil. Aí, até a nossa mente ainda, o carnal, está querendo fazer o quê? Está querendo levar a gente o quê? Vamos pegar pegar um porrete. Você vê? Então a Escritura, o Senhor entende isso de nós. E você reconhecer isso é vida de santidade. Você reconhecer essa sua miserabilidade, a minha miserabilidade, diante dessas questões. Isso é vida de santidade, é você reconhecer que você é incapaz, pelos seus próprios méritos, de, no mesmo estado que aquela pessoa está fazendo com você, você fazia com Deus. Você percebe como mudou a visão? E aí o Senhor fala para nós assim: olha, não paga ninguém mal por mal, porque o Senhor, sendo você ímpio, pecador, fraco, o Senhor morreu, enviou seu Filho para morrer na cruz por você. Está vendo como tudo leva à cruz? Tudo leva ao Evangelho, nos humilha, nos quebra, nos põe no nosso devido lugar, e o Senhor vai nos moldando. E aí fazemos uso do quê? Dos meios de graça, leitura da palavra, que está dando esse aconselhamento. Aqui não é iluminado, aqui é inspirado por Deus, o texto bíblico é inspirado, nós é que somos iluminados pela palavra de Deus. E por meio da oração o Senhor vai nos moldando. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Eu trabalhei numa firma, lá tinha vários materiais de informática, a empresa toda era material de informática e de telefônica. Na época ainda não tinha os celulares, a Embratel dominava, né? Embratel, essas empresas de telefone, aquela que é... sem ela você não faz nada, eu esqueci o nome agora, mas ela fazia parte lá. Então você tinha vários equipamentos de informática lá, e essa empresa, eu trabalhava fazendo separação desses dois materiais, logística, né? E tinha um rapaz do setor de recebimento, que eles recebiam o material, etiquetavam, armazenavam, e aí quando você ia separar, às vezes o material não estava armazenado, estava lá no recebimento. Você tinha que ir lá para saber com os funcionários dali onde estava esse material para você coletar e fazer separação. Aí tinha um rapaz lá, não vou citar nome, não é interessante, é apenas o caso. Toda vez que eu chegava nele, ele, não sei não, se vira, está aí no meio aí. Ó. Era sempre assim. E nessa época eu não era crente. Aí a minha vontade era beleza. Aí, direto, era sempre assim, se vira, cara, não sei, pergunta para outro. Era só assim que esse rapaz agia. Mas aí o que aconteceu? Teve um assalto na empresa. Teve um assalto, eu trabalhei nesse assalto. Em que sentido? Deixa eu explicar. Os caras renderam a gente lá com armas e colocou os funcionários da empresa para carregar os caminhões. Eles saíram de lá com uns 3 caminhões lotados de mercadoria. Esvaziou o armazém. E aí, qual foi o único... E eu era funcionário da Embratel. Eu fazia... Quando não tinha serviço na Embratel, eu ia ajudar os meninos na separação lá dessa parte de informática. Aí a parte da informática foi toda embora roubada. Ficou só a Embratel, que era a parte que... Assim, diante, sabe essas antenas que você vê? Que valor que aquilo tem? Só tem valor técnico, né? Não tem valor nenhum no mercado para você vender. Então os ladrões não levaram. Ficou só ela. Aí o que aconteceu? Aquele rapaz teve que vir trabalhar no meu setor. E aí ele tinha que pegar informação, ele não conhecia nada. Nem quem que ele veio, nem mim.
Só que eu não entendo até hoje. Hoje eu entendo, quer dizer, né? Mas na época eu não entendi. A minha vontade era de me vingar, falar, agora eu vou falar para ele, se vira, dá seus pulos, tá aí. Mas quando ele veio, eu falei para ele assim, ele veio, todo o time, você tinha que ver, ficou da cor desse banco. Porque vergonha. Aqui já começa essa parte que o Paulo fala assim, ó, brasa viva na cabeça. Quer dizer, a pessoa vai ficar com vergonha das atitudes dela. Então, quando alguém trata mal você e você trata bem ela, você coloca brasa na cabeça dessa pessoa. Ela vai se sentir mal. Então, esse rapaz, ele veio falar comigo, só tinha eu. Só tinha eu e mais outro, não tinha jeito, todo mundo veio falar com a gente. Exatamente. Exatamente. Tanto é que quando ele vinha falar comigo, foi a graça de Deus. E eu não era crente, isso foi em 2007. 2007. Aí eu falava para ele assim, ô rapaz, vem cá, vamos lá comigo, eu te mostro. Expliquei para ele, eu falei, ó, esse aqui. Falei, sempre quando você vir pegar algum produto, você pergunta para mim ou pro Wagner, o nome do rapaz era Walter. Walter, não pega nada errado, porque esses materiais aqui, se mandar errado, causa um pepino danado. Então, ó, sempre que você for precisar de alguma coisa, não faz nada com dúvida. Se tiver dúvida, pode vir na gente, beleza? Aquilo mexeu tanto com ele que depois ele virou meu amigo. E ele reconheceu depois, ele falou, Douglas, me perdoa. Assim, eu falei, você está vendo? Então, a Bíblia é difícil na nossa condição. E a gente encontra isso, às vezes, no meio da igreja, com irmãos dentro da igreja. Percebe? É por isso, irmãos, que a gente tem que sempre ter o molde de Cristo. O que Cristo fez por nós era quando nós éramos inimigos dele. Por que agora, reconciliados com Cristo, se nós andamos na luz, né, estávamos citando isso agora, como o Senhor na luz, e se dissemos que andamos na luz, que cremos em Deus, que é luz, e andamos na treva, nós temos que repensar a nossa vida cristã. E se você, só o fato de você repensar a sua vida cristã, louvado seja Deus, porque mostra que você é um eleito, que você é um nascido de novo. Porque quem não nasceu de novo não pensa nisso não. Ele vai viver pisando em todo mundo, querendo pagar mal por mal. E às vezes, irmãos, eu confesso para os irmãos, eu tenho essa vontade. Eu olho para as questões políticas, eu falo, Senhor, molda meu coração, meu Deus, porque eu ainda estou nesse mundo, você vê? E a gente ainda está lutando contra a carne ainda. Então, a renovação está na onde? Na mente. É uma maneira de olhar para o mundo, só que agora à luz de Cristo, pela palavra de Deus. E o Senhor vai nos moldando. Então, Paulo, né, a seguir, ele vem, o nosso relacionamento com nossos inimigos, como nós acabamos de ler. Fazendo eco aos ensinos de Jesus, Paulo escreve que nós não devemos retaliar ou vingarmos, né? Já que punir o mal é prerrogativa de Deus. Por isso que ele fala assim, ó, irmãos, não vingai-vos a vós mesmos, antes dar lugar à ira de Deus, é o Senhor quem vai vingar. É por isso que eu estava conversando agora com os irmãos no início da reunião de oração, e falei assim, é duro, mas a realidade, irmão, é que esse mundo nada vai mudar. Mudar em que sentido? Do que a gente espera de imediato. É claro, a nossa fé está em exercer, em orar e em colocar nas mãos do Senhor. Mas a verdade, irmãos, é que a Escritura deixa claro que aparentemente o mal vai vencer. E isso muitas das vezes frustra o cristão. Mas o que a palavra diz? Descansa no Senhor e entrega na mão dele. Ele vai vingar. É o Senhor quem vai vingar. Lá em Apocalipse, mais uma vez eu vou citar as almas lá debaixo do trono do Senhor, elas gritam assim, Senhor, até quando, Senhor? Ó, a indignação deles, lá no céu. Estão lá no céu, não tem mais pecado neles. Eles estão limpos de pecado. Mas lembra do brilho santo? É contra o mal. É contra o pecado, isso deve habitar em nós aqui nessa terra. Se não habitar em nós aqui nessa terra aqui, nós estamos mortos, porque lá no céu, os santos que estão lá, já livres da presença do pecado, eles estão indignados. Até quando, Senhor? E o Senhor diz o que para eles? Calma, descansem, porque é necessário que se cumpra o número dos seus irmãos que serão mortos como vocês foram. Olha o que nos aguarda aí, irmãos. Você percebe? Se nós não moldarmos a nossa mente, o que a gente faz? A gente se desespera igual o mundo se desespera. Ai, meu Deus, é guerra, vamos para o supermercado, faz a compra, porque, sabe, a gente quer fazer a nossa arca de Noé aqui. E isso não é descansar no Senhor, isso é duvidar. Lembra lá no deserto? O Senhor falou o quê? A colheita do maná é para hoje. Vocês têm que colher o suficiente para hoje. O pessoal fazia o quê? Guardava para o dia seguinte. No dia seguinte estava o quê? Cheirando mal. Diz que tinha até bicho. Por quê? Isso é duvidar da providência de Deus. Percebe? Então, irmãos, nós olhamos para o mundo e devemos nos indignar. O Senhor Jesus Cristo, ele diz lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, ele está dando o caráter do cidadão do reino dos céus.
Bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados quando por causa do meu nome vocês forem perseguidos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A gente não pode, irmão, ser sangue de barata, complacente com as coisas desse mundo, com o nosso próprio pecado. É isso que nos torna diferente, aí está a vida de santidade. É você não se conformar com o seu próprio pecado, é você chorar por causa dos seus ânsios pecaminosos. Percebe? Isso é mudança de mente, é esse confronto. Graças a Deus, pela sua graça, que nós nunca mais pecamos em paz. Porque lembra, a gente pecava em paz. Lembra? A gente fazia escondidinho e chamava o outro para ir ainda. Né? Hoje a gente tem vergonha disso. E quando a gente peca, a gente... Nossa, putz, que vida. Você fala, meu Deus. Às vezes a gente pensa até, não queria nem ter sido crente, porque antes pelo menos eu não tinha essa luta dentro de mim. Né? Então essa é a vida cristã. Então Paulo ele trata dessa questão para nos moldando a mente. Olha, ele está começando a fazer isso. Você percebe como está chamando a nossa atenção para tudo que ele ensinou de doutrina? E agora é prático, agora é dia a dia, agora é campo na atuação de vocês no dia a dia. Esse discernimento é alimentado por tudo que nós vimos até aqui. Por tudo que nós vimos até aqui. Cadê? Foi o que eu acabei de falar, você deixa a pessoa envergonhada. Porque ela está te tratando mal e quando ela, de repente, e você leva um copo d'água para ela. Eu tenho vários exemplos disso aí, Eu tenho mais um camarada, nesse serviço que eu estou agora. Pensa num camarada chucro, ruim. Eu até brinco com os meninos, eu falo assim, rapaz, eu fico bobo de ver como é que esse camarada chegou nessa idade. É a graça de Deus sobre a vida dele. Porque é um camarada chucro, ruim. Mas eu vou lá, eu vejo ele se matando sozinho, ele é orgulhoso. Você está vendo que o camarada não aguenta pegar o negócio sozinho, eu vou lá, pega aqui com ele. Aí você vê que ele fica, obrigado, hein? E você montou a brasa na cabeça dele? E é você deixar a pessoa envergonhada com as atitudes dele. E você vai orando, Senhor, quebra o coração desse camarada, molda a vida dele. Eu era do mesmo jeitinho também. Né? É difícil, às vezes a gente toma um puxão de orelha. Ninguém quer ser chamado a atenção. Ninguém gosta, irmão. Ninguém gosta. A gente fica assim, né? Fica que nem criança com o bicão assim. Né? Mas depois você, não, desculpa aí, né? Aceita. E o Senhor vai nos moldando, é assim, constantemente. Então isso que quer dizer amontoar a brasa viva na cabeça. É a pessoa te fazer mal e você pagar o mal dela com bem. Não é pagar mal com mal. Porque nisso aí você mostra que você o quê? Não nasceu de novo, que você é um ímpio querendo resolver as coisas no braço. Né? Embora a gente ainda tenha esses impulsos, devemos confessar. Eu confesso que eu tenho. Eu tenho esses impulsos, é uma luta diária, mas eu oro, tenho que orar. Lê a palavra, Senhor, tem misericórdia. Por que eu estou com raiva dele? Eu era do mesmo jeitinho que ele. Do mesmo jeitinho, o Senhor teve graça e misericórdia de mim, por que eu vou ficar me achando melhor? Não. Percebe? Então o mundo, e isso é tão maravilhoso, irmãos, porque o que acontece? Mostra que todos nós somos carentes da graça de Deus. Porque se você começa a olhar para o homem, né, que nem vamos pegar um exemplo, nós cristãos, com certeza você já ouviu falar, né? E diz que é crente, está vendo? Por causa que eles não têm esse discernimento. Não tem esse discernimento. Mas nós, se eu vejo a Érica bater o dedinho no pé da cadeira ali, e de repente sai, não é crente não, meu irmão, vou abraçar minha irmã, relaxa, vamos orar, a vida aqui nessa terra aqui é isso mesmo, é luta, vamos junto. E nisso começa a santificação, piedade, vida de piedade. Não é olhar para ali, nossa irmã, sabe, querer me colocar como, não, eu sou a mesma coisinha. Então a gente tem que fazer o quê? Se colocar debaixo da graça de Cristo, na cruz do Senhor, orar, pedir misericórdia, mais uma vez, porque quando nós éramos o quê? Pecadores, falhos, fracos, inimigos de Deus, foi que Ele nos resgatou. Não foi depois de crente, não foi. Então, você percebe? Isso nos humilha, coloca a gente no nosso devido lugar, como servos de Deus, e renova a nossa mente com relação ao que a gente pensava que sabia, o que a gente pensa que é, quem é Deus, como lidar com as pessoas. Você percebe? Está sendo moldado. O Evangelho, isso é o Evangelho. E é uma vida de bom senso e de caminhado com o Senhor. Irmãos, 9:18, eu vou continuar só mais um pouquinho para a gente finalizar aqui. Tá? Preciso pesar para os irmãos, aí eu encerro. Só mais um pouquinho para a gente encerrar, porque eu também acredito que os irmãos querem descansar. Né? Então, a gente não deve vingar a nós mesmos, mas dar lugar à ira. A ira de Deus, Ele vingará. Essa é uma prerrogativa divina. O Senhor vingará.
Entre mentes devemos procurar a paz, servir os nossos inimigos e vencer o mal com o bem. É possível que a questão da nossa relação com as autoridades governamentais, aí nós já entramos no capítulo 13, 13 de 1 a 7, tenha vindo à mente de Paulo por causa da sua referência à ira de Deus, quando ele diz assim, lá no verso 19 do capítulo 12. Vamos ler lá? Olha o que diz lá. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Se a punição do mal é uma prerrogativa de Deus, uma das maneiras pelas quais ele o faz é através da administração da justiça pelo Estado. Já que os magistrados é ministro de Deus para punir os malfeitores. Vamos ler isso aí? Está lá no capítulo 13. Então, nós passamos pelo 12, que chama ao quê? A uma renovação de mente. E essa renovação de mente, olha, já estendeu o entendimento para a ira de Deus sendo revelada nessa terra por meio das autoridades instituídas. Você tem esse discernimento de um pequeno, podemos chamar de um pequeno apocalipse. Que nós sabemos que o apocalipse é o quê? É a consumação de todas as coisas, é escatológico, é o fim de todas as coisas, onde nós teremos a punição dos ímpios e a redenção dos justos para estarem com Deus eternamente, e a punição eterna daqueles que forem lançados na morte eterna. E no capítulo 13, nos versos de 1 a 7, Paulo diz assim, olha, da obediência às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Desse modo, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus, olha aí, a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. O camarada não está levando aquela espada ali de enfeite, não. Eu tenho lá em casa uma lá porque eu gosto desse negócio. Sou nerd, Eu coloco de enfeite na minha parede lá. Mas aquele camarada dele, na cintura dele, é para outro fim. A dele é para ser justiça divina. Pois o ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que eles estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. O Estado tem também um papel positivo de promover a recompensa, o bem da comunidade. Entretanto, nossa submissão às autoridades certamente não é incondicional. Se o Estado fizer mal uso da autoridade que lhe é conferida por Deus, para ordenar aquilo que Deus proíbe, ou para proibir o que Deus ordena, nosso dever de cristãos é claramente desobedecer-lhes a fim de obedecer a Deus. Aqui eu quero trazer à lembrança dos irmãos 2 fatos que ocorreram recentemente. Nós tivemos aquela operação no Morro do Rio de Janeiro, onde houve ali mais de 60 criminosos mortos. Você pode olhar aquilo como a ira de Deus sobre o pecado, porque a autoridade instituída, que foi o governo, que se mobilizou para tomar aquela atitude, devido ao quê? Na Escritura, vamos pegar Sodoma e Gomorra como exemplo. O que o texto sagrado diz sobre Sodoma? A iniquidade de Sodoma e Gomorra chegou às narinas de Deus. Chegou um momento que não dava mais para Deus suportar. Deus permite. Deus vai permitindo, quando Deus entrega ao juízo. Romanos, capítulo 1, nós lemos que o próprio Deus entrega o homem à condição reprovável. Quando o homem faz o quê? Ele rejeita a verdade. Então, o próprio Deus entrega o homem a uma condição mental reprovável. Nós estamos falando aqui de renovar nossa mente. Você imagina agora o Senhor entregar a nossa mente àquele estado deplorável que nós estávamos. Entregar assim, sem nenhuma rédea. Deus não segura nada. Deus fala, é isso que você quer fazer? Seja feita a sua vontade. Irmão,
a gente faz coisas, a gente é capaz de fazer coisas que nem animais irracionais fazem. É por isso que eu gosto de citar o Salmo 32. O que é isso? O que o Salmo 32 fala? Não seja como a mula e o cavalo, que precisam de freios e cabestos para serem controlados. De outra sorte, não te obedecem. Imagina Deus tirar os freios e os cabrestos e deixar o homem livre aos apetites pecaminosos do próprio coração. O homem, irmãos, ele vira uma coisa terrível. E na Escritura, nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 15, Deus fazendo a promessa a Abraão, ele fala assim, olha Abraão, ele faz Abraão entrar num sono, e ele diz, olha, vocês servirão como escravo em uma terra estrangeira, mas depois de 400 anos, eu os trarei de volta para cá, para essa terra, que é a terra de Canaã, aonde ainda não existia nem o povo de Israel, era só Abraão. Aí o Senhor fala assim, e vocês serão usados como vara de correção para o povo de Canaã, porque a medida da iniquidade de Canaã ainda não chegou ao topo. Então, quanto tempo Deus deu para o povo se arrepender ali em Canaã? Eu estou usando exemplos de ira de Deus que se revelaram em toda a Escritura. Deus nos mostra pequenos apocalipses, ou seja, pequenos juízos finais acontecendo. Isso é uma demonstração do quê? Da ira de Deus com relação à iniquidade, o pecado. A iniquidade é o tempo todo Deus está falando, lembra? Ele fala na nossa consciência, ele fala por meio das autoridades, mas a gente tanto amordaça a consciência quanto desobedece a autoridade, continua praticando pecado. E Deus está avisando, olha, não vai, aquilo está crescendo. Chega um determinado momento que Deus fala, basta. Aí ele vem e traz a ira. Exatamente. Então você vê que isso que aconteceu, para a humanidade natural, o homem natural, ou seja, o homem não cristão, ele olha e ele vê apenas o que humanamente. Tanto é que você viu o burburinho que deu, né? Nossa, que isso aí foi injustiça, que estão matando pobres coitados. Ainda mais hoje, onde nós estamos vivendo num período de inversão de valores. Nós estamos nitidamente num mundo de inversão de valores. Está ocorrendo exatamente o que o texto nos diz aqui por último. Está chegando ao ponto de nós desobedecermos às autoridades para obedecer a Deus, porque eles estão perseguindo cristãos, devido a essa questão ideológica. Irmãos, nós vemos nitidamente nesse mundo que nós estamos, a marca da besta, as ideologias malignas aflorando, a inversão de valores. O texto que nós acabamos de ler está dizendo assim, olha, nós receberemos louvor das autoridades se nós fizermos o bem, mas as autoridades estão prendendo quem faz o bem, as autoridades estão perseguindo aqueles que falam do Evangelho, que pregam o Evangelho. O professor aí, lá na Irlanda, preso. No Canadá, teve pastores, igrejas fechadas por causa da pregação do Evangelho. Não se pode fazer oração em público. Você percebe? O tempo está fechando, está se afunilando. Então essas autoridades que nós somos chamados a honrar, a temer e andar em obediência, não por causa que levam um revólver, mas por causa do quê? Da questão de consciência, porque isso é grato a Deus, é digno ao Senhor, porque são representantes de Deus. Nós somos agora chamados a desobedecê-las porque elas não estão cumprindo o papel para o qual elas foram colocadas pelo próprio Deus, que é para punir o quê? A maldade. Antes elas estão fazendo o quê? Aplaudindo tudo que é iníquo, tudo que é mal. Nós vemos aí Supremo Tribunal, nós vemos políticos aplaudindo o quê? Promiscuidade, homossexualismo, aplaudindo o crime, a apologia às drogas, tudo isso. E a gente não vai falar nada. A gente se torna o quê? Cúmplice. Então, irmãos, eu não posso ficar, não vou falar isso, porque eu tenho que falar. Porque a minha mente não pode se amoldar. Por isso que ele fala, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, não vos amoldeis a este século. Você percebe? Lembra que nós já falamos lá no começo, isso traz implicações que se você ama a sua vida mais do que ao Senhor, você não é digno dele. Se você ama a sua suposta liberdade, como o mundo a ama, mais do que o viver para Cristo como servo do Senhor e servo que é escravo de Cristo, que é o que nós somos, então nós não somos servos de Cristo, porque a nós compete agradar a Deus do que aos homens. Paulo deixa isso claro. Então, só para nós concluirmos, deixa eu andar mais um pouquinho aqui, e aí a gente conclui esse ponto aqui, né? Os versículos 8 e 10 voltam-se para o amor e o ensino, né? Do capítulo 13, cadê? O amor ao próximo e o cumprimento da lei.
A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, foi o que nós falamos. No que se cumpre a lei? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você vê que maravilhoso? O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amar ao próximo é isso, não é essa forma romantizada que o pessoal acha que você tem que ficar abraçando, beijando. Não, 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 não. O amor aqui é respeito, dignidade ao próximo, é amar ele mesmo que ele te faça mal. É amar ele mesmo que ele te faça mal. E aqui eu não estou querendo dizer, mais uma vez, isso aí que eu tenho que andar, abraçar com ele. Às vezes as pessoas têm essa ilusão. Olha, eu perdoei aquele camarada ali, eu amo ele, mas eu não quero mais contar. Então você não perdoou. É você não ser bobo. O que o Senhor Jesus Cristo ele fala assim, vocês devem ser astutos como mansos como uma pomba, mas astutos como uma serpente. Não vai querer bancar o bobão, irmão. Uma vez um irmão pegou uma pessoa na rua, colocou dentro da casa dele, e se essa pessoa de madrugada tem um surto psicótico, mata ele, a família dele? Irmão, bom senso. Mostre amor, dê um cobertor, dê uma comida, mas não leve para dentro da sua casa, você não sabe o estado psicológico que aquela pessoa anda. Quer ajudá-lo, dirige ele para uma clínica especializada, onde tem pessoas capacitadas para esse fim. Mas não caia nessa suposta piedade de filme, de série, de The Chosen, que você tem que fazer isso, não. Não faz isso, não. Não seja bobo, seja sóbrio. Isso é amor ao próximo. Você está mostrando amor pela sua família, pela sua própria vida e também por ele. Percebe? Então você não pode romantizar. Teve uma vez uma irmã aqui na igreja que teve essa dúvida. Dúvida legítima. Demonstra piedade. E aí eu falei para ela, não, irmão, se você vê determinada situação, eu recomendo à irmã ou ligar para a polícia vir, porque, lembra? Ela é autoridade destinada a esse fim. Chamar uma ambulância, ligue para uma ambulância, a gente tem aí bombeiros, chame os bombeiros, mas não caia na inocência, na infantilidade de querer demonstrar piedade e levar para dentro da tua casa. Você pode trazer problemas sobre a sua vida, percebe? Então nós somos chamados ao que é o discernimento. Isso é amor ao próximo, você está demonstrando amor ao próximo. Hoje mesmo, na hora que eu vinha vindo no ônibus, uma mulher esqueceu um objeto. Aí o rapaz olhou para mim assim e falou, já era, é seu, pega para você. Eu falei, não, eu vou entregar para o motorista. E falar para o motorista, olha, talvez a mulher procure aqui e se entrega para ele. Isso é amor ao próximo, demonstrando o quê? Amor àquela mulher. Não é romantizar essas questões. Não é meu, não quero nada que não é meu. Peguei lá, devolvi lá, ó, não trabalhei por isso, eu vou estar furtando isso aí, roubando. Isso não é meu. Então você percebe? Começa em nós. A gente vai mudando. A gente vai transformando a nossa mente, transformando as coisas. E vai mudando, orando pelo morador de rua. Os crentes, você pode ver, os cristãos fazem serviço social, leva sopão lá, tudo mais. Mas você tem que estar ali, ó, atento. Porque muitas daquelas pessoas, elas estão em... O mundo, irmãos, elas não veem o mundo como nós vemos. Elas estão num estado de mentalidade de realidade que se ela, de repente, tiver um surto, ela te agride, ela te ataca. Percebe? É um ser humano, mas olha o estado em que ela chegou. Você percebe? Então nós devemos ter toda a cautela no evangelismo. Vai orar para uma pessoa na rua, fecha o olho. Né? Se toma um tapão na cara, às vezes as pessoas fazem isso de maldade. Então é aqui, vou orar por você, eu oro sim. Soberano, eterno Deus, de olho aberto, estou aqui. Ó. Por que vocês acham que quando a gente tem reunião de oração aqui, eu estou sentado olhando para lá? Para ficar de olho na porta, quem entra, quem sai. Você tem que estar atento a essas coisas, você não pode romantizar. Não, irmão, não faça isso. Então a gente tem que estar atento a tudo. O amor, amar ao próximo é isso, não é romantizar. De que eu tenho que, não, eu confio. Não faça isso, não faça. Então, os versículos 8 e 10 voltam-se para o amor e o ensino, que amar o nosso próximo é ao mesmo tempo uma dívida. É uma dívida. Não paga, é o cumprimento da lei. Pois embora não estejamos debaixo da lei, no sentido de que dependemos de Cristo para sermos justificados e do Espírito Santo para sermos santificados, ainda assim somos chamados a cumprir a lei. Lembra? A lei moral. Nós somos chamados a cumpri-la e a cumprimos não porque pelos nossos méritos e obediências a isso, mas é por causa da graça de Deus em nós, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, que nos leva a discernir o que é de fato o amor e a vivermos dentro desse padrão divino, que é perfeito e agrada ao Senhor, né? Então, obedecendo dia a dia o mandamento de Deus. Nesse sentido, não podemos contrapor o Espírito e a lei, uma vez que é o Espírito Santo que escreve a lei em nossos corações.
Esta primazia do amor torna-se ainda mais urgente na medida em que se aproxima o dia e a volta de Cristo. Nós temos de acordar, ele finaliza, o capítulo 13 dizendo isso. Nós temos de acordar, levantar-nos, vestir-nos e viver como quem faz parte deste grande dia. É os versos 11 ao 14 do capítulo 13, e aí nós encerramos. O dia está próximo, olha o que Paulo fala. Eu digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então Paulo ele faz o que? Irmãos, para pensar na maneira como vocês viviam no passado e como vocês devem viver agora, sabendo que nós estamos agora mais próximos da vinda do Senhor Jesus Cristo do que quando nós cremos. Para você ver, a mentalidade do primeiro século era essa mesmo. Muitos dos irmãos daquela época tinham aquele pensamento de que, olha, é para agora, é agora, o Senhor vai vir. E aí Pedro, os apóstolos, e começam nisso a surgir muito falso ensino no meio da igreja. O Senhor já veio, nós ficamos, começa muito ensino. Paulo lá em Colossenses vai e fala como vai se dar a vinda do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, ele também mais uma vez fala como vai ser a vinda do Senhor. Pedro, sabendo dessa burburinho no meio da igreja que sempre existe, inclusive muitas seitas foram criadas com esse tipo de pensamentos, adventistas do sétimo dia, testemunhos de Jeová, com essa questão inclusive de marcar data e horários da vinda do Senhor, trazendo confusão no meio do povo de Deus. E aí Pedro escreve, irmãos, tenham esse discernimento que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então nós somos chamados constantemente a estarmos alertas com relação à vinda do Senhor, porque nós estamos o quê? Ciente dos tempos. Ciente dos tempos. A Escritura deixa claro para nós, olha, o amor de muitos vai esfriar, haverá apostasia, a iniquidade se amplia. E em todo o tempo houve isso. Em todos os tempos houve isso. E não compete a nós dizer, é amanhã, é agora. Não, mas estarmos o quê? Firmados, preparados. Porque se a vinda no Senhor não vier na sua plenitude, ela pode vir para nós particularmente. E o desejo do coração de todo cristão é ser achado pelo seu Senhor o quê? Firme na fé, embrasado ali, com o escudo da justiça, o capacete da salvação, firmado, alicerçado em Cristo, para que nós possamos naquele dia nos alegrarmos em Cristo, nosso Senhor, como já nos alegramos, Como já nos alegramos, porque sabendo disso, que ao deixarmos esse mundo, nós já vamos direto para a presença de Deus. Não tem essa de purgatório, isso não existe. Isso aí é crendice do que a Igreja Católica Apostólica Romana inventou. Ao deixar esse mundo, nós já vamos direto, o justo para a presença de Deus e o ímpio para o lugar de tormento. Esse lugar de tormento é o inferno, que vai ser lançado no lago de fogo, que vai ser lançado no fogo eterno. Percebe? Então, para nós que temos essa esperança, nós devemos o quê? Continuarmos lutando pela fé, pela vida com Cristo e sempre constantemente renovando a nossa mente. Nunca, a gente olha para o mundo hoje, já vemos isso, mas você pode ver, Paulo, ele ensina isso por quê? Naquele período já tinha também. Já tinha essa ideia do, João, no primeiro século, Diocleciano, o imperador romano, se arvorou como Deus. Já falava, é o anticristo, mas ainda não era o derradeiro. Muitos anticristos vêm no mundo, João vai falar, mas ainda vai vir aquele derradeiro, porque o espírito do anticristo já opera nesse mundo. Ele opera desde o Éden, quando a serpente disse, é assim que o Senhor falou? E está falando até hoje. Então, se nossa mente não estiver cativa da palavra de Deus e nós não nos ativermos alicerçados na graça do nosso Senhor, a gente pode incumbir em ser enganados. A Escritura diz, que se possível, enganaria até os eleitos. Porque Satanás ele se transfigura em anjo de luz, que se possível, enganaria até os eleitos. Mas nós, se nós estivermos calçados no evangelho da nossa salvação, revestidos com toda a couraça, arma, e o Paulo fala o quê? Depois de fazer tudo isso, ficar firme, ficar atento. A vida cristã é vida de vigilância. Quais são os inimigos do crente? A nossa própria carne, ou seja, você mesmo é seu inimigo, o mundo, a mentalidade, a serpente, é assim que Deus disse, e Satanás, o próprio. Esses são os nossos 3 inimigos. Nossa própria carne, o mundo e Satanás.
Então nós devemos estar alerta o tempo todo, o tempo todinho, porque a vida cristã é vida de discernimento, bom senso e de mente renovada. Amém, meus irmãos? Então vamos estar encerrando, eu quero estar encerrando, orando junto com os irmãos e aí finalizarmos o nosso culto doutrinário. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, damos graças, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu. E o Senhor nos iluminou o nosso entendimento, os nossos corações, tendo os nossos corações aquecidos pela Tua santa e bendita palavra, a qual o Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, inspirando o Teu servo, o apóstolo Paulo, que escreveu essas palavras para trazer discernimento e alicerçar a igreja na sua santa e perfeita vontade, a qual é a Tua santa e bendita palavra, ó Deus. E nós somos gratos porque nós temos a alegria de no dia ainda de hoje termos essa liberdade de culto, liberdade religiosa, de podermos nos colocarmos na Tua presença em humilhação, em humildade, pedindo que o Senhor nos ilumine o nosso entendimento para que tudo o que nós venhamos a fazer, façamos para o louvor da Sua glória. Senhor, o desejo do meu coração é que todos os que nos assistiram aqui presencialmente, tenham sido, Senhor, edificados, que o Teu nome tenha sido glorificado, e nisso, Senhor, eu me alegro junto com os Teus servos em todo o mundo, glorificando e exaltando o Teu santo nome, porque grande tem sido a Sua misericórdia sobre as nossas vidas. Assim, Senhor, eu agradeço por esta rica bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assim, irmãos, estamos encerrado nosso estudo. Amém? Deus abençoe a todos.